Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José. Hoje para mais um encontro num dia muito especial, porque afinal de contas, o domingo é sempre um dia propício para fazermos reflexões. E hoje, além de reflexões, eu quero aqui ajudar a desmascarar algumas criaturas muito malévolas à sociedade brasileira que ainda tentam intoxicar uma parcela da sociedade que fica presa dentro de uma bolha que, felizmente, nós conseguimos a neutralizar de uma forma muito importante com o último processo eleitoral aqui no nosso país. Mas, na medida que essas pessoas continuam ainda a envenenar, a intoxicar uma parcela da sociedade, isso nos obriga a ajudar com que essas figuras sejam cada vez mais desmascaradas e, mais do que isso, que as autoridades tomem atitudes para com essas pessoas. Elas merecem algum tipo de abordagem dentro do direito criminal. Bom, do que eu estou falando, vou conversar com vocês a partir de agora, mas antes de mais nada, é sempre muito importante convidar você que está chegando agora ao nosso portal pela primeira vez e não nos conhecia, para que você se inscreva aqui conosco. Você que é muito bem-vindo, muito bem-vinda, e venha fazer parte aqui do nosso portal, das nossas atividades, dos nossos chats, que todos os dias eu abro aqui antes de entrarmos no ar entre 5 horas, 5 e meia. Dê o seu joinha, mande seu comentário e participe também do nosso clube de membros, que é uma forma adicional de você prestigiar o seu canal predileto, o seu canal preferido, tá bom? Então vamos seguir em frente. Gente, nós conseguimos um avanço muito grande no processo civilizatório aqui do nosso país, com o emparedamento, a colocação de cadeados nas portas desse grande sanatório em que se transformou uma bolha aqui no nosso país. Se essa gente estivesse ainda no poder, nós de fato estaríamos aí num abismo, sem tamanho. Nós ficamos no limite. E esse limite ficou muito próximo de cair para o lado da insanidade. Nós conseguimos fazer esse processo, mas agora essas criaturas que envenenaram tanto a sociedade para fins políticos ainda continuam a se nutrir de alguns fundamentos, de algumas situações que estão acontecendo na sociedade brasileira. Me refiro especificamente ao julgamento que está tramitando no Supremo Tribunal Federal, que aborda a questão, um artigo específico da lei antidrogas, mostrando que da forma como as coisas estão aqui no nosso país, nós temos grandes injustiças. Nós temos pessoas, camadas gigantescas da sociedade brasileira, jovens, de sempre com um perfil muito próximo, negros de periferia, sem instrução, com baixo poder econômico, que são arremessados para as carceragens, enquanto pessoas de outros estratos sociais mais elevados acabam sempre sendo considerados como meros usuários, meras vítimas. Então, o Supremo Tribunal Federal não está querendo descriminalizar absolutamente nada, está apenas querendo colocar as coisas dentro de um critério de racionalidade. Mas aí a gente tem sempre o surgimento de oportunistas e muitos deles utilizando argumentos religiosos para interferirem numa realidade concreta. Esse não é um problema específico do Brasil. Em todas as sociedades do mundo, as religiões sempre influenciaram na política, diretamente ou indiretamente. Se você tentar mudar alguns valores religiosos de algumas sociedades, usando a ciência, o bom senso, a racionalidade, você vai quebrar a cara. Se você chegar numa sociedade onde as mulheres são obrigadas a usarem véus, cobrirem todo o corpo e dizer que, olha, esse negócio aí não é legal, e isso aí fere uma racionalidade, as mulheres têm que ter direito de andar como os homens, você vai ter dificuldades, porque por mais argumentos racionais que você apresente, haverá ali uma matriz religiosa por trás. E aí a gente pode ir por várias religiões. Muitas guerras no mundo surgiram por conflitos religiosos, inclusive dentro da mesma religião, fazendo com que grupos se digladiassem até a morte, ou em guerras, por interpretações diferentes do mesmo mandamento. Isso acontece ainda nos dias de hoje. Mas aqui no Brasil, quando a gente tenta colocar algumas discussões racionais com alguns valores morais que emparedam um aprofundamento dessas discussões, a gente tem problemas. Mas aqui, hoje eu quero pegar o apoio de alguém do mundo religioso para ajudar a desmascarar uma figura que eu sempre denuncio aqui no nosso portal do José, pelo mau uso que faz do seu ambiente religioso para fins políticos e sempre para pessoas inescrupulosas. Você vai ver aqui ao longo do nosso papo. Vamos pegar aqui primeiro como é que essa coisa
ela ganha espaço na boca de pessoas sem escrúpulos, né? Essa figura aqui muito polêmica, muito um bolsonarista que comemora a morte de pessoas, enfim, está dando agora um show de pregação moral, né? Como um expert das questões envolvendo drogas aqui no Brasil. Então ele foi ao ar falando esse tipo de coisa. Ministério Público tem que tomar atitudes em relação a esse tipo de situação. Vamos analisar aqui. Tenham calma. Já vai ser normalizado, vai ser descriminalizado. Você vai poder fumar maconha na porta do quartel. Você vai poder fumar maconha no supermercado, na biblioteca. Você vai poder fumar maconha na parada de ônibus. Moçada, tenha calma. Pra que pressa? Moçada, tenha calma. Olha, a maconha está a ponto de ser descriminalizada. E lógico, um país de primeiro mundo como o Brasil, que está preparado, vai ser um avanço para nós. Né? Vai ajudar muito no aspecto religioso e também de QI, não é? Vai ajudar bastante. Gente, então é o seguinte, é uma forma caricata de tratar de um assunto sério, porque por trás dessa palhaçada existem milhares de jovens que estão apodrecendo nas carceragens aqui no nosso país por terem sido apanhados ali com o cigarro de maconha, né? Enfim. Então o que o Supremo Tribunal Federal está fazendo agora é tentar dar uma equalizada e uma contribuída para essas distorções que a gente tem na sociedade brasileira serem enfrentadas de um modo diferente, de um modo não fundamentalista, mas aí a gente encontra os oportunistas que vão ajudando a intoxicar, né? Esses caras, sim, são verdadeiras drogas. Esses caras, sim, causam mal à saúde do povo brasileiro, aos jovens, às famílias, porque eles acham que é melhor encarcerar essas pessoas em função dessas pequenas infrações, vamos considerar assim, do que entender que esse assunto tem que ser tratado de um outro modo, né? Bom, mas aí a gente chega aqui ao porta-voz, né? Mental, espiritual, constitucional, jurídico do bolsonarismo aqui no nosso país. E aí, quem vai falar dele na sequência é um outro religioso também. Ele veio à tona com esse tipo de conversa aqui. Vamos lá. Invasão de competência, querendo legislar sobre a descriminalização da maconha. Não pertence a eles, isso pertence ao Poder Legislativo. Agora, preste atenção à asneira que o ministro Alexandre de Moraes falou. Ele diz que, olha, a questão do uso da maconha não prejudica a terceiros. Isso deve ser brincadeira. Eu quero fazer uma pergunta a Alexandre de Moraes e seus pares. O que é que os senhores entendem de pessoas que usam drogas e de famílias que têm alguém dependente de droga? Eles entendem, o Malafaia, das carceragens abarrotadas aqui no nosso país com jovens, que poderiam e deveriam ser tratados de um outro modo. Dentro de uma racionalidade, não da histeria. Mas quem vai falar sobre o senhor, sobre a sua existência, é uma pessoa que conhece bem o senhor e conhece bem o ambiente. E eu achei muito interessante, eu quis hoje fazer esse papo com vocês para compartilhar aqui o pastor Caio Fábio, falando algumas verdades aqui que eu acho muito interessantes. Vamos ver aqui. Me impressiona sempre, imensamente, nos últimos 40 anos, 35 anos, no iniciozinho, quando eu conheci o Silas, ele não chegava a ser assim, nem de longe. Ele era um rapaz ainda, bem jovem, quando ia me ouvir todas as vezes que eu estava pregando às quartas-feiras na Associação Brasileira de Imprensa, nos anos 70. Mas depois, ele foi ficando esse ser neurastênico, zangado, nervoso. Até quando ele usa a palavra amor, parece que ele está falando de ódio. Não há nada, nenhuma expressão dele que venha carregada de carinho. É tudo absolutamente tomado pela veemência beligerante, de uma intensidade terrível. Não ouve o que os outros falam, vai atropelando numa sofreguidão desesperada própria de quem anda aflito. E ele anda aflito. Essa história de que ele é o representante, o presidente do Conselho de Pastores do Brasil, é de pastores exatamente como ele. É esse tipo aí. Esse tipo que a gente viu nos últimos 4, 5 anos, fazendo esse espetáculo horroroso para a população toda, dando esse testemunho de ódio para o Brasil. É isso que ele faz. Essa é a igreja evangélica que ele representa. É a igreja evangélica que levanta celular para os céus no Rio Grande do Sul e fica esperando intervenção de ateus. É a igreja que se acampa na porta dos quartéis. É a igreja que invade as instituições
para provocar e produzir o estabelecimento de uma ditadura que socorre os caprichos, as vontades e as necessidades deles. É a igreja que recebe isenção de impostos, de bilhões, é a igreja que entra prioritariamente nos pagamentos da SECOM, que toma o lugar das grandes redes de TV, de comunicação, para um dinheiro que é todo absorvido lá. É uma igreja cheia de deputados, meu Deus, em relação aos quais não dá para ter a menor confiança. São pessoas de práticas pessoais e particulares completamente promíscuas. Eu conheço, eu moro aqui em Brasília, já vai fazer 20 anos. Todo mundo que deita com esse pessoal, ou anda com esse pessoal, ou tem casos íntimos com esse pessoal, acaba aqui em casa, falando o que eu não estou querendo saber, nem perguntando, de modo que eu sei o que eu digo, infelizmente. Então, é uma igreja evangélica de ladrões, de mentirosos, de seres inescrupulosos, pedindo dinheiro desse povo pobre que não socorre ninguém. É uma igreja evangélica anticientífica, negacionista, terraplanista. É uma igreja evangélica burra, aflita, nervosa, e que tem essa obsessão anti-gay, anti-LGBTQIA+, ou qualquer coisa, obsessão contra as heresias. Eles não sabem nem o que é heresias, porque se soubessem viveriam calados. Os maiores praticantes de blasfêmia, de heresia nesse país são pastores evangélicos, não são médiuns espíritas, nem babalalaôs, nem pais de santo ou mãe de santo, ou kardecistas, não são pastores evangélicos, os seres mais abomináveis que mais tomam o nome de Deus em vão, que mais sacodem, chocados, os alicerces do país, dizendo o que é isso, o que aconteceu. É uma igreja que recebe exortação de ateu, que diz, escuta, eu não creio em Deus, mas creio que amor é melhor do que ódio. E vocês? Por que são assim? Aí é uma igreja que adora a Bíblia, são bibliolatras, adoram um livro. Não é a palavra de Deus, a palavra de Deus é Jesus, é Cristo, é o Verbo encarnado. Ele é que disse, quem me vê a mim, vê o Pai. Ele não disse, quem vê a Bíblia, vê o Pai. Ele não disse nada disso. Ele disse, examinais as Escrituras, porque julgais encontrar nelas a vida eterna. E a vida eterna sou eu. Então o exame da Escritura é para chegar até a mim. Mas quando chega até a mim, acabou, está tudo respondido. Eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu sou o princípio, eu sou o fim. E tudo aquilo que não tem nada a ver comigo não é meu. É de um tempo, é de uma hora. Como, por exemplo, houve um tempo em que eu dava uma batidinha na mão de... Gente, eu achei muito interessante porque isso remete a gente a algumas reflexões filosóficas muito grandes, além de desmascarar a figura dos estelionatários, né, na religião. Vamos pegar mais esse trecho aqui. Vamos lá. Eu conheço muito mais do que você jamais sonhou em conhecer. Conheço os pecados dos pastores que você não ouve, porque ninguém quer falar de pecado com um cara como você, perverso, cheio de ódio, intriguista. E eu sei quem você é perfeitamente. Agora, você vem separar o joio do trigo? Vem dizer quem pode e quem não pode? A igreja evangélica é uma invenção humana. Jesus nunca criou nenhuma igreja evangélica. Ele criou uma igreja que você nem conhece, que não é o cristianismo, que não nasceu da reforma protestante, que está espalhada pela terra, como o próprio João disse, citando Jesus. Jesus disse, quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. É ele que atrai, é ele que chama. É ele que tem a relação com as pessoas. Você é um cara que quer ser dono de congregações. O teu nome deveria ser Silas Malafaia Diótrefes, que é aquela figura mencionada pelo apóstolo João na segunda epístola dele, lá no final da Bíblia, no Novo Testamento, quando ele diz de um tal de Diótrefes, que se metia em tudo, proibia tudo, era um xerife, um John Wayne, pior do que qualquer John Wayne, e se abomina, que conhecem Jesus de um modo como você nunca conheceu, rapazinho. Nunca conheceu, garoto. Você é um cara da religião, você é um fariseu raivoso, você é um Caifás, é um Anás, é um líder de capitães do templo, você é um cara de violência, de raiva, está dito em você. Agora, eu torço e peço a Deus que chegue um dia em que seu coração mude, nem que seja na véspera da tua morte. Você tem um encontro com o amor de Deus, que você não conheceu até hoje. Você conhece muitos ódios, e que você confessa em nome de Jesus, o que dá uma pena, uma tristeza enorme. É horrível. Eu não sei como vivem as pessoas que amam você e são forçadas a viverem ao seu lado como parentes. Alguns me procuram, você sabia, menino? Que tem gente tua que me manda recado, que me procura, que eu já tomei café há um tempo atrás. Gente triste, gente que me segue. E você está aí, crendo que é o Senhor dos pastores. Você é apenas um raivoso, é um pitbull, é um Rottweiler descontrolado, é um ser iracundo, que não sabe se controlar porque o ódio é mais forte e o rancor é mais forte do que qualquer outra coisa em você. E como você não se enxerga, mente,
e profetiza, profetiza e profetiza, garante, 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 e nada se cumpre. E a quantidade de coisas que você já disse que iriam acontecer e profetizou em nome do Senhor, nada acontece. Quando é você falando, eu já sei que não vai acontecer, porque é você falando. E você só fala de você mesmo, do seu coração, dos seus interesses, dos abusos da sua alma. Então é isso aí, gente. Eu quis compartilhar essa visão aqui do pastor Caio Fábio, porque ela ajuda a gente a entender muita coisa, né? Bom, eu vou ficando por aqui, gostaria de receber o seu comentário sobre aqui esse nosso papo de hoje, e mais tarde a gente volta aqui para a resenha dos principais jornais do nosso país, abordando alguns fatos aqui do nosso cotidiano, tá bom? Eu fico por aqui, um grande abraço e até lá. Tchau!